Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Deus. E nós te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e que nós saímos daqui abençoados, Deus. Em nome de Jesus. Que caia por terra toda e qualquer ação maligna, que caia por terra todo e qualquer espírito contrário, todos os dardos inflamados do inimigo caiam por terra nessa hora, para que nós tenhamos paz e tranquilidade para ouvir e receber a Tua palavra de todo o nosso coração, e que a Tua palavra produza frutos, produza vida, produza frutos de arrependimento em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma das intenções de Deus, uma das coisas que Deus mais coloca atenção nas nossas vidas, é com relação à nossa fé. Que nós tenhamos uma fé viva, que nós tenhamos uma fé verdadeira, que nós tenhamos uma fé, como diz aí o texto, uma fé perfeita, uma fé que nós... O que é uma fé perfeita, querido? Uma fé perfeita não quer dizer que você nunca vai errar, nunca vai fazer nada de errado, mas uma fé perfeita que Deus espera de nós é que nós confiemos, venhamos a crer nele com relação a tudo e em todos os momentos. Esse é o objetivo de Deus com as nossas vidas, que a gente venha confiar nele em tudo e em todos os momentos. Essa é a fé que Deus espera de nós. E para que nós cheguemos a essa fé, às vezes a gente precisa passar por algumas provações. Assim como quando você compra qualquer produto hoje, as próprias fabricantes testam aqueles produtos de alguma forma, para dizer qual é a qualidade deles, para dizer o que eles realizam, para dizer até onde eles suportam. E não só isso, mas também, hoje a gente tem institutos aqui no Brasil, por exemplo, o Inmetro. A empresa ela vai lá e diz que aquele equipamento faz algo. Aí o Inmetro vai lá e testa aquele equipamento para dizer realmente aquele equipamento cumpre com as exigências, cumpre com aquilo que a fábrica disse. Então muitas vezes Deus permite provações nas nossas vidas exatamente para isso, querido, para crescer a nossa fé, para testar a nossa fé, para que a nossa fé seja de fato verificada e, como diz o versículo 12, aprovada. Né? Igual a gente compra alguma coisa e tem o selo do Inmetro, Deus quer colocar o selo do céu na minha e na sua vida, aprovando a nossa vida na presença dEle, aprovando a nossa fé diante dEle. Porque vamos ser sinceros, queridos, quantas pessoas a gente já viu que chegavam pra gente e dizia: eu creio em Deus, aconteça o que acontecer, eu não saio da casa de Deus. E na primeira luta, na primeira situação, cadê aquela pessoa? Mas não era crente? Mas não tinha uma fé inabalável? Na primeira situação que aconteceu, ela saiu da igreja. Então, às vezes, Deus permite certas situações para fortalecer a nossa fé. E até, às vezes, para confrontar a gente, para a gente ver que a gente não está com aquela bola toda igual a gente achava que tinha. Tem um personagem bíblico que a Bíblia mostra exatamente isso, que foi Pedro. O Senhor chegou para os discípulos e disse: eu estou indo para Jerusalém e lá eles vão me matar, vou ser crucificado. Qual foi a palavra de Pedro? Não, Senhor, isso não vai acontecer. Aí o Senhor disse: isso vai acontecer
e todos vocês vão se escandalizar e vão me abandonar. Pedro, cheio de fé, disse o quê? Nunca faria isso, Senhor. Ainda que fosse preciso ir à morte, eu vou até a morte contigo. Pedro achava que tinha uma fé que na hora da aprovação, a gente conhece a história e sabe que Pedro não teve aquela fé que ele achava que tinha. E aí o Senhor fez uma oração por ele e diz: Pedro, Satanás rogou pela sua alma para cirandar vocês como trigo. Mas eu roguei a Deus para que a sua fé não desfalecesse. Então Pedro não é que ele não tinha fé, ele tinha fé. Mas ele não tinha fé do tamanho que ele achava. Aí veio a provação, veio a luta, veio as circunstâncias da vida. E Pedro pôde se analisar. E pôde crescer com aquela circunstância. Pôde amadurecer com aquela circunstância. E no futuro a gente sabe que Pedro, ele morreu, ele foi martirizado pela sua fé em Cristo. Ou seja, aquilo que ele achava que lá atrás ele tinha fé, mas não conseguiu, ele foi amadurecido, ele cresceu, ele aprendeu, ele teve a sua fé perfeita, e na hora que ele foi provado mais uma vez, ele entregou a sua vida por Cristo e não o negou. Então quer dizer, as situações vieram, as circunstâncias vieram e Pedro cresceu. Pedro amadureceu, Pedro se fortaleceu. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, talvez você esteja aqui enfrentando algumas provas. Talvez você esteja aqui enfrentando algumas situações. E a palavra de Deus para mim e para você é: Deus não se esqueceu de você. Não é o diabo, não é o mundo, não é as circunstâncias. É Deus permitindo circunstâncias virem à sua vida para acrescentar a fé ao seu coração, para você crescer, para você amadurecer, para você aprender e viver coisas tremendas na presença de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, olhando para isso, eu queria pensar aqui com você algumas provas de fé que todos nós passamos. Aqui não tem alguém que não passe por provas. Se você é um novo convertido, você passa por provas. Se você já é um convertido de muitos anos, como Abraão, passa por provas. Se você frequenta a igreja, passa por provas. Se você é membro da igreja, passa por provas. Se você é obreiro na casa de Deus, passa por provas. Você é diácono não passa por prova, não. Passa. Os diáconos aqui estão dizendo que passam. Passa por prova, Marcelo? Passa por prova, Sérgio? Diáconos passam por provas. Pastores passam por provas? Pastores estão isentos, né? Aposentou, já não passa mais por prova. Quem dera. Quem dera. Todos nós passamos, querido. E dentre essas provas, existem algumas provas que todos nós passamos e que precisamos lidar com elas. A primeira que eu queria falar aqui, eu chamei de coisas da vida. Tem situações e circunstâncias que são características da vida, querido. A gente vai passar por elas. Querendo ou não, as coisas da vida nos alcançam. Tem períodos da nossa vida que tudo vai bem, ou que a maioria das coisas vão bem, ou que nada de tão grave acontece nas nossas vidas. E esse é um momento de provação, querido. Às vezes a gente tem a ideia de que provação são só coisas ruins, mas coisas boas também são provas. Porque tem pessoas que enquanto está na luta, enquanto está na aflição, ela está na casa de Deus, ela louva, ela adora. Quando ela está sem dinheiro, ela serve na casa de Deus, ela ajuda. Eu me lembro de um testemunho do irmão que ele vinha na igreja, ele estava desempregado, ele ajudava na igreja, ele carregava banco, ele fazia tudo. De repente ele arrumou um emprego. Aí começou a crescer profissionalmente. Aí ele já não se achou mais qualificado para carregar o banco, porque afinal de contas agora ele tem um salário alto, não posso carregar banco. Pessoas que às vezes as coisas boas da vida provam o coração delas. Então será que diante dessas coisas da vida eu estou sabendo lidar com elas? Eu estou mantendo a minha fé quando tudo vai bem?
Eu continuo confiando em Deus, eu continuo crendo em Deus, eu continuo dependente de Deus? Ou eu acho que agora que eu estou com dinheiro, quem me sustenta é o dinheiro, quem cuida de mim é o dinheiro? Perceba que todos nós enfrentamos circunstâncias assim. Todos nós enfrentamos circunstâncias em que as coisas melhoram. E se as coisas melhoram, eu permaneço na fé? Se as coisas melhoram, eu permaneço na casa de Deus? Se as coisas melhoram, eu permaneço no ministério servindo ao Senhor? Se as coisas melhoram, eu permaneço humilde, servindo ao Senhor e servindo aos irmãos também? Coisas da vida que todos nós enfrentamos. Coisas da vida que todos nós enfrentamos também a hora que o mal bate a nossa porta. A vida tem momentos bons, queridos. Só na vida do Marcelão tem momento bom? Na minha também, na minha e na sua. A vida tem momentos bons? A vida tem momentos maus? Também. E quando o mal bate a nossa porta? Eu não quero aqui traçar nenhum julgamento com relação à esposa de Jó, mas Jó, quando passou pela sua aflição, ele virou para a sua esposa: nós recebemos o bem do Senhor. Não receberíamos também o mal? Não passaríamos também pelo mal? Então, no momento que o mal bate a nossa porta, nós precisamos permanecer perseverantes também. Precisamos permanecer com a nossa fé em Deus. Precisamos permanecer com a nossa fé confiando em Deus, de que Deus está cuidando da gente, de que Deus está conosco e que pela misericórdia dele, um dia ele pode até colocar um fim nesse mal ainda nessa terra. Um dia ele vai colocar um fim completo no mal quando nós formos arrebatados e levados para a eternidade. Então, será que diante do mal que bate à minha porta hoje, talvez alguém esteja vivendo algum mal? Será que diante desse mal ele está abalando a minha fé em Deus? Ele está atrapalhando a minha confiança em Deus ou até acabando com ela? Ou será que apesar do mal estar batendo a minha porta, eu continuo confiando em Deus, eu continuo alegre na presença de Deus e crendo, Deus está me abençoando, Deus está cuidando de mim, eu vou continuar confiando em Deus, porque Deus pode terminar esse mal ainda hoje, o milagre pode acontecer agora, e esse mal terminar, e eu poder viver algo novo. Então, meu irmão, creia em Deus quando tudo vai bem, mas também mantenha a sua fé quando as coisas não dão certo. Quantos estão aí abandonando as igrejas porque se frustraram? Esperavam algo e não veio aquilo que eles esperavam, talvez no tempo deles. Coisas da vida aqui. Estando tudo bem, ou estando tudo mal, eu estou crendo em Deus. Passando pelo deserto ou na terra prometida, eu estou crendo em Deus. Com saúde, ou talvez enfrentando alguma enfermidade, eu ainda assim mantenho a minha confiança no Deus vivo. Todos nós passamos por isso. Uma outra coisa, deixa eu caminhar, uma outra coisa que todos nós enfrentamos é com relação às nossas finanças. Se você olhar para a sua vida, você vai lembrar que talvez você teve momentos que você teve mais dinheiro do que você tem hoje. Talvez você vá olhar para a sua vida e vai também perceber que hoje você pode estar vivendo um momento que você tem menos dinheiro, você tem mais dinheiro hoje do que você já teve antes. E o Bispo Roberto, fundador da nossa denominação, ele dizia algo que até escutei outros pastores falando, mas ele dizia que a forma como nós tratamos o nosso dinheiro, as nossas finanças, revela muito acerca do nosso caráter. Então, muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, ela é aprovada na vida financeira. Seja quando os recursos diminuem, ou seja quando há muito recurso. Como é que nós lidamos com isso? O sábio Salomão, ele coloca uma oração lá no final do livro de Provérbios. Ele pede: Senhor, que o Senhor não me dê muito, para que eu venha me ensoberbecer, e que o Senhor também não dê tão pouco que venha faltar e eu venha estender a mão à iniquidade. Então,
Salomão, ali numa palavra de sabedoria, ele falou das duas situações que provam o homem de Deus, provam a mulher de Deus. Se você está hoje com poucos recursos, talvez seja uma oportunidade de você provar a sua fidelidade ao Senhor. Eu não vi um amém. Amém. Se você hoje tem muitos recursos, talvez seja uma oportunidade de você provar a sua fidelidade ao Senhor. Amém. Eu me lembro de um testemunho também de um irmão que estava desempregado e Deus abriu uma porta para ele ganhando salário mínimo. O irmão trazendo seu dízimo fielmente, trazendo ofertas. De repente Deus prosperou aquele irmão. Aí ele passou a ganhar 5 salários mínimos. Glória a Deus, né? Progrediu, prosperou. Aí ele já começou a questionar, não, mas será o que o pastor faz com o dinheiro? Será que é empregado mesmo na obra de Deus? Mas ainda assim trazia. Aí o que aconteceu? Deus abençoou ainda o irmão, prosperou ele, que começou a ganhar 20 salários mínimos. Aí ele falou, poxa, eu não vou dar 20 salários mínimos hoje, o salário mínimo vamos botar e arredondar R$1.400. 10 salários mínimos dá 14 mil, 20, 28 mil reais. 2 mil, 3 mil reais só de dízimo, fora ofertas. Aí ele já começou a pensar, não vou dar 3 mil reais de dízimo, porque a igreja não precisa desse dinheiro. Aí ele foi falar com o pastor, ó, poxa, estou ganhando esse dinheiro todo aqui, não vou dar esse dinheiro todo. Aí o pastor falou, tá bom, meu irmão, deixa eu orar por você. Eu vou botar a mão na cabeça dele. Não, pai, esse irmão está com dificuldade de ser dizimista, ofertante, com os 20 salários mínimos que ele está ganhando, faz ele ganhar um salário mínimo, aí ele já saiu de cabeça. Aí falou, que isso, pastor, que isso? Às vezes, querido, a questão financeira mexe com a gente. Prova a nossa fé, prova a nossa fidelidade, prova onde estão os nossos corações. Então Deus às vezes permite essas situações para a gente crescer, para a gente aprender que o dinheiro não é o nosso Deus, o dinheiro não é tudo. Embora essa sociedade lá fora esteja cada vez mais ensinando e pregando que o dinheiro é tudo e nos levando ao materialismo, ao consumismo que esse mundo lá fora ensina, a palavra de Deus ela ensina exatamente o contrário. Quem traz a tua provisão é Deus, quem traz o teu recurso é Deus, aquilo que Deus tem para você é melhor. O dinheiro não pode satisfazer a alma, mas Deus pode encher a nossa alma, curar os nossos corações, trazer paz ao nosso espírito e nos dar comunhão com Ele. Dinheiro não é tudo, meu irmão. Precisamos de dinheiro sim, mas a forma como nós tratamos com Ele, lidamos com Ele, revela muita coisa. Então nessa noite talvez você esteja sendo provado, ou com muito, ou com pouco. Aonde estão os nossos corações? Deuteronômio capítulo de número 8 fala que Deus conduziu Israel ao deserto e o fez passar pelo deserto até passar fome para saber o que estava no coração deles. Quando Israel passou fome, e aqui eu não estou dizendo que Deus vai fazer alguém passar fome, mas quando Israel enfrentou ali um período em que eles passaram necessidade, eles começaram a reclamar, mas é só maná que tem? Não tem outra coisa, não tem carne não? E eles passaram a demonstrar que o coração deles não estava em Deus, mas estava em outras coisas. Então hoje, meu irmão, talvez estejamos passando por algumas provações na área financeira. A palavra de Deus para você é: confie em Deus. Amém. Continue confiando em Deus. Está com poucos recursos, continue confiando em Deus no pouco. Deus vai abrir portas, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fazer milagres, Deus vai te dar uma ideia de repente para você começar um novo negócio, Deus vai trazer pessoas para te contratar, para fazer algo com você e te ajudar financeiramente. Diga amém. Ele vai te dar uma luz, de repente fazer um curso, alguém vai pagar um curso para você, diga amém. Amém. E aí Deus prospera. Se você estiver com muitos recursos hoje, seja fiel a Deus também, meu irmão. Seja fiel a Deus. Continue mantendo seu coração em Deus e não no seu dinheiro. Porque o seu dinheiro, no dia que todos nós morrermos, não tem cofre dentro do caixão.
A roupa que você vai usar talvez não tenha nem bolso. E se tiver, os músculos estão mortos, eles não se movimentam, tem nem como pegar o dinheiro que está no bolso. Mas se você estiver com Deus, você estará com Ele a eternidade inteira. Hoje e até a eternidade nós estaremos na presença de Deus. Então nessa noite, meu irmão, permaneça fiel a Deus. Permaneça confiante em Deus. Permaneça crendo em Deus. Mesmo nas oscilações que a vida traz com relação à vida financeira. Uma outra coisa que nós precisamos aprender a lidar, e que Deus precisa nos ensinar a crer com relação a isso, a manter a nossa confiança nele com relação a isso, a manter a nossa fé nele com relação a isso, é o pecado. Hoje tem muitas pessoas que não vêm a um culto de ceia, porque diz lá, examine-se pois o homem a si mesmo, e então participe do pão. E elas se examinam e acham que estão em pecado, e que não tem saída, não tem mais solução, e por isso elas frequentam os cultos, mas não vêm no culto de ceia. Algumas são até mais corajosas e até vêm no culto e se acham super espirituais de vir num culto de ceia e não participar por causa da condenação da consciência. Eu preciso crer na obra de Jesus Cristo, querido. Jesus veio exatamente para perdoar os nossos pecados. A ceia do Senhor, esse momento de comunhão, não é para os perfeitos, mas é para aqueles que creem no sacrifício do Senhor Jesus. Se você está em pecado, a ceia é exatamente para mim e para você, querido. Para recebermos o perdão. Então nessa hora, não é uma hora que eu me abstenho da ceia e continuo no pecado. Não, é exatamente o contrário. É a hora que eu me aproprio do sacrifício de Jesus para vencer o pecado e deixar o pecado de lado. Então ainda que você tenha chegado aqui em pecado, se você se arrepender e confessar o seu pecado, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então é para isso que estamos aqui. Não é para se afastar de Deus, mas é para nos aproximarmos dele. Então eu preciso crer na obra de Jesus, porque todos nós pecamos e continuaremos pecando. Se toda vez que eu pecar, eu permitir que o diabo ou a minha própria consciência me impeça de me aproximar de Jesus, eu estou negando o sacrifício que ele fez por mim. Então, Jesus às vezes permite certas provações nas nossas vidas para a gente aprender a continuar se aproximando dele. Não é para você se afastar de Deus por causa do pecado. Pelo contrário, é para que nós venhamos a correr para Deus dia a dia, para nos afastarmos do pecado até o dia em que nós consigamos vencer esse pecado. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você crê nessa obra de Jesus pela sua vida? Você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado? Você crê que Jesus veio para isso? Então não permita que o pecado, que o diabo te afaste de Deus. Porque a obra de Jesus é exatamente essa. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus novamente. Eu preciso crer nisso. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados inconscientes, mas vamos ser sinceros. Quem aqui já pecou conscientemente? Pecado voluntário. Você mentiu e sabia que estava mentindo. Você fez errado e sabia que estava fazendo errado. Tem salvação com uma pessoa assim? Tem, graças a Deus, senão a gente estava perdido. Se nós nos voltarmos para Cristo, se nós nos arrependermos, se nós crermos na obra de Jesus por nós, a salvação ainda nos alcança, meu irmão. Então essa noite, eu preciso continuar crendo no perdão de pecados. Em primeiro lugar, para mim. Mas eu queria também que a gente pensasse em algo aqui. Deus perdoa a mim? Perdoa ou não perdoa? Se eu me arrepender? Todos nós queremos receber o perdão de Deus.
Todos nós queremos receber da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas Deus também trata o pecado dos outros. Amém. Assim como eu recebo o perdão e a misericórdia de Deus, porque errei, porque fiz aquilo que era errado diante de Deus, como é que eu lido quando são as pessoas que pecam? Será que desse mesmo amor que eu quero receber, desse mesmo perdão que eu quero desfrutar, dessa mesma misericórdia que eu quero viver, eu estou disposto a que Deus estenda na vida do outro? Isso é uma questão de fé também. O Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse: se alguém vier com você e pecar contra você 70 vezes no dia e ela se arrepender, 7 vezes no dia ela se arrepender, perdoa-lhe. Aí qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, aumenta-nos a fé. Uma pessoa pecar contra mim 7 dias, eu perdoar, eu não tenho fé para isso não. Não tenho fé para aceitar essa misericórdia na vida dela. Não tenho fé para aceitar essa misericórdia, esse amor, esse perdão para ela. Então perceba que hoje uma das grandes lutas que nós temos é aceitar o perdão e a misericórdia de Deus na vida dos outros. É por isso que muitas pessoas têm saído das igrejas e falam: ah, o pastor fez algo contra mim, ah, o irmãozinho me perseguiu na igreja. Meu irmão, nós temos falhas, nós temos erros. E a pessoa acha o quê? Que porque o pastor perseguiu ela, Deus vai desistir do pastor, vai jogar o pastor fora? Não. Deus faz isso, meu irmão? Não. Quem aqui já teve mais de um filho? Você pega um filho e joga fora em detrimento do outro? Ah, não, esse aqui está me dando muito trabalho, ó, vai embora, eu vou ficar só com esse aqui. Deus não joga ninguém fora, queridos. Então muitas pessoas estão saindo das igrejas porque às vezes a gente comete falhas e cometemos mesmo. Às vezes a gente ofende uns aos outros e isso acontece mesmo. Não estou aqui dizendo que os pastores são perfeitos, que nunca erraram. Não, a gente erra. Mas quando os pastores erram, será que eles também não merecem misericórdia? Amém. Será que eles também não merecem o perdão de Deus? Amém. Eles vão errar e vão ser expulsos da igreja? Não, meu irmão. Eu preciso aprender a lidar com isso. Pessoas que estão na igreja, estão na casa de Deus, vão me ofender e vão continuar aqui, porque Deus não vai lançá-las fora. É muito lindo quando a gente lê na Bíblia Jesus dizendo: ah, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A gente ama quando aplica pra gente. Mas esse versículo também se aplica na vida do irmão que também veio a Jesus, e Jesus também não vai lançá-lo fora. Então eu preciso aprender a confiar em Deus e continuar confiando em Deus. Quando Deus estende a misericórdia, a graça para mim, mas eu preciso manter a minha fé quando Deus também estende a misericórdia, a graça para o meu irmão. Continuar a crendo, Deus está trabalhando na vida dele, Deus está transformando a vida dele. Ele ainda não é um varão perfeito, mas já está no processo, já está crescendo, já está aprendendo, já está até melhorando. Amém. Isso é uma questão de fé, queridos. Isso é uma questão de fé em Deus. Eu não posso me escandalizar e abandonar a igreja porque o irmão fez algo contra mim. Não. Eu continuo crendo em Deus. Eu continuo crendo que a igreja é o lugar de Deus. Eu continuo crendo que a igreja é aliançada com Deus. Eu continuo crendo que na igreja é onde vai ter a bênção. Eu continuo crendo que é a igreja que vai ser arrebatada pelo Senhor. É a igreja que Jesus vem buscar, meu irmão. Não sou eu o indivíduo. É a igreja que ele vem buscar. Se eu estiver inserido no contexto de igreja, ele vai me levar também. Então existe uma questão aqui de unidade, querido. Existe uma questão aqui de comunhão, que nós estamos celebrando aqui essa noite, a aliança com Deus. A fé em Deus não é uma fé individual, é uma fé coletiva. A fé em Deus não é uma fé isolada, mas é uma fé comunitária. Não existe fé isolada. A pessoa que se isola e diz que está com fé em Deus, essa fé que ela está, não é no Deus verdadeiro, é outro Deus, meu irmão. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é um Deus que nos leva à comunidade. É um Deus que nos leva a compartilharmos da fé. É um Deus que nos leva a fortalecermos, edificarmos a fé uns dos outros.
Então nessa noite, será que eu estou continuando a crer em Deus, apesar dos meus pecados, das minhas fraquezas? Será que eu estou continuando a crer em Deus, apesar das fraquezas dos meus irmãos? Talvez até dos meus pastores, da minha igreja? Existe ainda um pecado dos outros que é contra nós, e existe ainda um pecado dos outros que é contra outras pessoas. Às vezes alguém não faz mal a mim, mas faz mal a alguém que eu amo. Às vezes alguém não faz mal a mim, mas faz mal à igreja. Às vezes alguém não faz mal a mim, mas prejudica o país. E será que, diante dessas situações e circunstâncias, eu continuo mantendo a minha fé? Por que Deus permite isso acontecer? Tem coisas que nós não temos respostas, queridos. E Deus não vai responder a você. Por mais que você ore, tem coisas que Ele vai esperar que a gente apenas confie nele, que Ele sabe o que está fazendo. Amém. Nessa noite, talvez seja esse um grande aprendizado de algumas pessoas. Você está questionando Deus, você está perguntando a Deus e não tem resposta. Você está, Senhor, será que o Senhor não me ouve? Eu oro, o Senhor não me ouve. Deus está dizendo para você, meu irmão, eu estou ouvindo, meu filho, mas essa resposta eu não posso te dar. A única resposta que você vai ter é: continue confiando em mim. Eu estou cuidando de você, eu tenho o melhor para a sua vida, eu sei o que eu estou fazendo contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para eu terminar, tem uma questão de fé que precisa ser tratada também, que é com relação ao império das trevas, que é com relação a todo esse aliciamento que o sistema mundano, que a Bíblia chama de mundo, tem feito com a igreja. Nós precisamos continuar crendo, que Deus, Ele é maior. Precisamos continuar crendo que Deus é o Deus verdadeiro. Precisamos continuar crendo que Jesus venceu Satanás, venceu o império das trevas por nós. A Bíblia fala que Deus venceu o inimigo e nos expôs à vergonha na cruz do Calvário. Então Jesus venceu e ainda envergonhou o império das trevas e envergonhou Satanás. Tem uma certa teologia que é pregada aí fora, que parece que Deus consegue vencer do diabo, mas na linguagem do futebol, depois da prorrogação, depois do pênalti, aí todos os jogadores bateram o pênalti, o reserva bateu o pênalti, o técnico bateu o pênalti, o presidente do clube bateu o pênalti, a torcida toda desceu para bater o pênalti, aí depois Deus vem, bate o último pênalti, faz o gol e vence o diabo. Não é isso que a Bíblia ensina, queridos. A Bíblia ensina que Jesus venceu Satanás. E venceu porque Ele era Deus, querido. Não teve competição. Não teve nada. Apenas pelo poder da sua palavra, Ele venceu o diabo. Então nessa hora a gente precisa crer nisso. Quando Deus libertou Israel do Egito, você conhece a história, sabe que teve lá 10 pragas. Cada uma daquelas pragas não eram aleatórias. Não é algo que Deus pensou, não tem nada para fazer, vou fazer com que o rio Nilo fique igual sangue, se transforme em sangue. Não tem nada para fazer? Vou fazer que haja mosquitos ali, que haja... Não foi isso que aconteceu. Foi algo pensado por Deus. Israel estava aproximadamente 400 anos no Egito, se familiarizando com aquela cultura e com aqueles diversos deuses que tinham. Cada uma das pragas que Deus fez na terra do Egito foi mostrando para os egípcios e principalmente para Israel qual era o Deus verdadeiro. Mostrando que Deus era Deus verdadeiro e que o império das trevas não tinha poder sobre nada. Então, para eles, o rio Nilo era uma divindade. Para eles, o sol era uma divindade. Para eles, o próprio faraó era uma encarnação de Deus. Ele era um Deus encarnado. Então, quando o filho de faraó morre, Deus estava ali trazendo um juízo sobre aqueles deuses, mostrando que ele era maior.
E muitas vezes Deus permite certas provas na nossa vida para a gente aprender que Deus é maior. O inimigo pode até lutar, mas ele não vai prevalecer contra as nossas vidas. O inimigo pode até dizer, como diz para muitos aí que estão vindo da igreja: ah, eu vou te matar, ah, se você sair dessa religião, se você sair daqui do nosso grupo, eu vou te matar, eu vou destruir sua vida. E Deus está dizendo para você nessa noite: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu todo o inferno, expôs todo o inferno à vergonha, e Ele vai fazer o mesmo por você, porque a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Diversos testemunhos de pessoas que serviram a outros deuses e, na hora de fazer uma oferenda para aqueles outros deuses, eu me lembro, eu tenho um primo que hoje ele é pastor, e ele praticava feitiçaria, vamos dizer assim. Não foi algo que alguém contou para ele, não. Ele me contou, e ele viu, ele vivenciou isso. Foi no cemitério fazer uma feitiçaria lá, e começou, tinha que botar pólvora em cima do negócio lá do cemitério, e atacar fogo. E eles estavam ali fazendo aquilo, e nada de pegar fogo. E ali no Caju, ao meio-dia, num sol desse, tocar pólvora e não pegar fogo, meu irmão, algo de estranho está acontecendo. E ali, o demônio manifestou lá em alguém e falou: não é aqui. Essa catacumba aqui pertence ao Filho. Eles, os judeus, não falam Deus, né, mas ao Filho de Deus. Aí ele falou: não, faz mais não sei quantas catacumbas para lá. Aí era um filho lá do diabo, e quando botou a pólvora, ele pegou fogo e tal, não sei o quê. E muitas pessoas, ao passarem por experiências assim, elas questionam: ué, mas se eu estou servindo a esse, aí não chamo demônio, mas se eu estou servindo a essa entidade, a essa divindade, mas eu não posso tocar no filho do outro, alguma coisa, acho que aquele outro é mais poderoso. Então, às vezes, Deus, Ele usa essas situações para se revelar a nós e a pessoas, mostrando que Ele é maior. Amém. E o mundo, querido, também tem assediado a igreja. Hoje, o sistema mundano tem combatido a igreja. Não fale de pecados. Não combata o pecado. Não fale de pecado nenhum. Não diga que ninguém está errado. Diga que Deus ama a todos. Diga que todo mundo vai ser salvo. Diga que Deus é misericordioso, Ele é amor e vai levar todo mundo para o céu. Não combata os nossos pecados, não condene nossos pecados, não fale a verdade. Essa é a mensagem que o mundo tem trazido para nós. E eu preciso crer na obra de Jesus, porque Jesus disse: eu venci o mundo. Obrigado pelo seu aleluia, Gil. Jesus venceu todo esse sistema mundano. Jesus venceu todo esse sistema que é anticristo. Ele venceu todo esse sistema. Ele combateu e venceu o sistema. E nessa noite Ele está também esperando uma igreja, como Ele mesmo disse: eu não os tirei do mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão na presença de Deus. Vocês não são mais deste mundo, mas vocês são do reino de Deus. E Jesus confiou a nós uma mensagem. Jesus confiou a nós uma palavra que precisa continuar sendo anunciada com verdade e com coragem. Precisamos continuar anunciando que Jesus Cristo é o Salvador, e Ele veio para salvar todo aquele que nele crê e se arrepender dos seus pecados, mas Ele também veio trazer juízo sobre essa terra para aqueles que não se arrependem e querem continuar na prática dos seus pecados. Pecado ainda é pecado, meu irmão, e ainda traz juízo. E nós, como igreja, precisamos crer na obra de Jesus. E não ceder às pressões do mundo, não ceder às opressões do mundo, mas continuar crendo que Jesus veio e Ele venceu. E a vitória já é do povo de Deus. Nós, como igreja, já vencemos o império das trevas. Nós, como igreja, já vencemos esse mundo. Eles podem combater, eles podem resistir, mas a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Creia nessa vitória, meu irmão. Eles podem nos combater,
pode até levar a gente para os tribunais, como tem levado muitos cristãos, mas nós continuaremos anunciando a mensagem do Evangelho, porque nós já vencemos o mundo em Cristo Jesus. Vamos continuar pregando, meu irmão, com coragem e com ousadia. Vamos continuar anunciando o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, porque eu confio em Deus, eu creio em Deus, e não vou deixar que o mundo nem ninguém venha abalar a minha fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor com o seu melhor. Quero convidar aqui nossos irmãos que vão servir a ceia do Senhor. Antes de servir a ceia, pode ir preparando aí. Mas eu quero fazer uma pergunta, se tem alguém que está nos visitando aqui, você quer entregar a sua vida a Jesus? Você ainda não pertence à igreja, você não fez uma oração de entrega. Ah, mas eu frequento aqui a igreja diversas vezes. Mas a Bíblia nos ensina que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos. Então eu preciso confessar que Jesus é o meu Senhor. Então se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão. Essa é uma noite propícia para nós reatarmos a nossa aliança com Deus. Então se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão. Não? Então, amém. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nessa noite e te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, nos abençoar neste momento. Cala toda voz contrária nessa hora, Pai, toda acusação do diabo, toda mentira, todo engano dele que caia por terra, e que nesse momento nós temos total liberdade para desfrutar tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa mesa não é nossa, não é da igreja de Nova Vida, mas é a mesa do Senhor. Talvez você esteja conosco nos visitando, você tem toda a liberdade de participar da mesa junto conosco. Como eu falei, eu estou em pecado. Essa é a noite de você abandonar o pecado, meu irmão. E é a noite de você ir para a mesa do Senhor, pegar no cálice, restaurar a sua comunhão, e Deus vai te ajudar a vencer esse pecado. Então, participe conosco. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Abra seu potinho, pegue o seu pedaço de pão. Pai querido, nessa noite, posso desse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz por todos nós. Nós queremos te pedir perdão
Nos perdoa, Pai. Às vezes nós deixamos a dúvida tomar o nosso coração, o medo. Nos perdoa às vezes que nós tendemos até para a incredulidade. Quando o Senhor Jesus disse na Tua palavra que quando Ele voltar, porventura o Filho do Homem achará fé na terra. Então, Pai, nos ajuda. Nos perdoa às vezes que duvidamos. Nos perdoa às vezes que colocamos a nossa confiança maior em outras coisas. Seja no dinheiro, seja no emprego, seja na saúde, seja na nossa juventude. E aí a gente vê na nossa inteligência. E às vezes o Senhor permite provas para mostrar que nada disso é Deus, para mostrar que nada disso nos sustenta. Então nos perdoa, Pai, toda incredulidade, toda dúvida. Toda vez que nós, diante das provas, ao invés de abraçar a fé, a gente abraçou qualquer outra coisa e se esqueceu de Deus, duvidou de Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas, ó Pai. E nos ajuda a viver uma vida contigo em todo o tempo. Assim nós oramos, abençoando esse pedaço de pão e abençoando e participando dele no nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Pode dizer, Pai, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Aleluia. Oh, aleluia. Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Aleluia. Abra aí o seu cálice com cuidado. Aleluia. Pai querido, estamos de posse do cálice, que representa o sangue do Senhor Jesus, vertido totalmente na cruz por nós. O sangue da nova aliança, Senhor. E nessa hora nós queremos declarar: eu creio na obra do Senhor Jesus. Você pode dizer isso, eu creio na obra do Senhor Jesus. Eu creio naquilo que Ele conquistou por mim na cruz do Calvário. Eu creio na obra de perdão de pecados. Eu creio no poder do sangue de Jesus que me dá a vitória sobre o mundo, sobre o império das trevas. Eu creio no poder de Deus para curar o meu corpo físico nessa hora e eu sair curado das minhas enfermidades. Eu creio no poder da obra do Senhor Jesus para me libertar de todo o império das trevas e me dar vitória sobre ele. Eu creio na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para me sustentar e cuidar de mim na minha jornada e trajetória nessa terra. E no porvir me levar imaculado para a eternidade, para viver na presença dele. Nessa hora, Pai, de posse do cálice, que representa a nova aliança que Jesus estabeleceu com o próprio sangue dele. Numa ceia como essa, Pai, nós estamos aqui para declarar que nós cremos na Tua obra. Abençoa nossas vidas, fortalece a nossa fé, nos sustenta, Pai querido, nos ajuda a crescer e amadurecer e faz maravilhas. Não, Pai, faz mais em nossas vidas. Surpreende naquilo que o Senhor vai fazer ainda na vida do meu irmão, da minha irmã, e que vai glorificar o Teu nome. Assim nós oramos, abençoando esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer eu sou curado. Em Cristo Jesus eu sou curado. Em Cristo Jesus eu sou liberto. Em Cristo Jesus eu sou abençoado. Em Cristo Jesus eu sou feliz. Eu estou alegre. Em Cristo Jesus eu estou satisfeito. Aleluia. Aleluia. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Coloque de pé. Aleluia. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Depois dessa mensagem, você pode olhar para o seu irmão e dar uma palavra de fé para ele. Diga para ele: essa semana um milagre vai acontecer. Diga para ele: você está saindo curado aqui nessa noite.
Diga para ele, a vitória já está nas suas mãos, porque Deus entregou a você nessa noite. Diga para ele, Deus vai alegrar o seu coração esses dias, meu irmão. Alguma coisa boa da parte de Deus está vindo sobre a sua vida, na sua vida, minha irmã. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Pastor Pablo vai nos abençoar.